Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Israel, estou aqui mais uma vez para falar com vocês de literatura, né? Esse é o segundo vídeo do canal. No primeiro, que vai estar aqui em cima em algum lugar, eu falo um pouquinho de mim através dos livros que eu li, né? E nesse segundo eu vou realmente analisar um livro, destrinchar e todo esse tipo de coisa. Bom, antes de tudo eu gostaria de dar duas notinhas para começar, ok? Primeiro de tudo que infelizmente isso aqui não é a minha prateleira, ok? Pelo menos por enquanto. Eu tô na Casa Vamos Ler BR, no Instagram, que tem a sua loja física na cidade de Jaú, mas ela atende onlinemente. Eu fechei uma parceria com essa livraria recentemente, então se você entrar lá na página deles, né, você vai ver que às vezes eu dou algumas recomendações lá também, que é bem legal, certo? A segunda nota que eu gostaria de fazer é que eu não vou fazer aqui uma análise sociológica, uma análise filosófica do livro, ok? Se você quer uma coisa mais aprofundada, uma coisa um pouco mais estudada, pessoas com mais propriedade falando, eu vou deixar linkado aí embaixo um vídeo da Lígia Moraes, que é um vídeo muito bom, inclusive, um vídeo de mais de 1 hora, vale muito a pena, e ela vai dar um panorama mais aprofundado desse livro, ok? Aqui eu vou falar sobre a minha leitura, o que eu achei, o que eu não achei, o que eu gostei, o que eu não gostei e por aí vai. Como você pode ter visto aí pelo título, eu vou falar sobre esse livro aqui, né, que é o Sobre o Suicídio, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx. É um livro finíssimo, como vocês podem ver. Eu achei muito curioso quando eu descobri que isso existia, né? E aí eu já tirei para ler uns 2 ou 3 dias depois. Faz pouco tempo, né? É um livro bem interessante. Ele é um clássico para ser lido assim em 2 horas, sabe esses youtubers que fazem vídeo de clássicos para ler em um dia, em uma semana, em um mês? Pois é, esse aqui você consegue ler tranquilamente em 2 horas. E ainda mais quando a gente tem em conta, tem em mente, né, que aqui a gente tem textos teóricos também, nessa edição da Boitempo. O texto mesmo do Marx, ele tem 30 páginas, 32 páginas, né? Enfim, aqui a gente vai ter um ensaio do Michel Lowy, falando sobre o Marx desse livro, e de mais Fortuna Crítica. Essa edição ela é bem legal, ela é bem uma edição de estudo mesmo, né? Essa é uma obra do jovem Marx, ele vai escrever isso em 1846, décadas antes dos grandes livros, seus livros mais conhecidos. Eu não havia lido muita coisa dele. O que eu li foram as coisas mais famosas. Eu li o Manifesto do Partido Comunista, que não foi só ele que escreveu, né? Tem muitas outras mãos ali. Eu li algumas cartas avulsas que estavam no marxistas.org e eu ouvi no audiolivro o primeiro capítulo do Capital. Então, assim, só, né? E esse livro ele é bem interessante porque ele não é bem um livro do Marx. Ele é uma tradução, Marx ele faz uma tradução para o alemão, né? Então essa edição em português ele é a tradução da tradução de um ensaio de um homem chamado Pichet, que ele era arquivista na polícia de Paris e trabalhava justamente com os suicídios que aconteciam na cidade. Não só a do Marx, mas todas as traduções desse período, elas buscavam suprimir trechos, colocar trechos e às vezes até torcer um pouco o sentido da palavra para ela dar um sentido que ficaria mais adequado ao público dessa língua de chegada, né? Que é bem interessante. Era o padrão, era a convenção da época. Com esse livro do Marx não é diferente. Inclusive, agora falando sobre isso, me veio na cabeça um caso muito curioso, que é das Mil e Uma Noites, né? Existiam lá as Mil e Uma Noites em alguns manuscritos nos ditos países orientais. E quando os franceses chegaram lá, eles pegaram isso, acharam interessante, levaram para a França e um cara chamado Antoine Galland, ele traduziu para o francês. E lá ele assim, ele criou um outro livro praticamente, né, para se adequar ao que os franceses e as francesas liam nessa época. Em uma dessas histórias, tinha lá a primeira irmã, segunda irmã e terceira irmã. Elas apareciam assim nas Mil e Uma Noites. E ele decidiu colocar nomes, porque isso era mais adequado, era a convenção ali da época, né? Desse contexto dele. E tem uma história de tradução maravilhosa com essa tradução que o Galan faz, inclusive eu falo mais pra frente, que é um caso assim que eu acho maravilhoso, né? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Aqui o Marx
ele vai traduzir esse ensaio do Piaget sobre suicídio, né, que era a sua especialidade, era o seu ofício, né, arquivar e investigar esses suicídios. Aí você me pergunta, nossa, mas o que isso tem a ver com o Marx? Esse escrito sobre suicídios na França do começo do século XIX. Pois bem, tudo a ver. O Piaget ele vai desenvolver uma tese aqui, melhor, duas teses principais que tem tudo a ver com o que o Marx vai publicar mais pra frente, né? A primeira dessas teses é que as pessoas ali envolvidas na literatura, em sua grande totalidade burguesas, elas se preocupavam muito em tentar pensar o suicídio, escrever estudos, geralmente difamando as pessoas que cometiam suicídio, mas era só uma atividade ociosa que essas pessoas faziam, né? E que elas, em sua condição ociosa, filosófica, sua condição ali de palavrório inútil, em termos que o Piaget vai usar, que o Marx vai traduzir, essas pessoas elas não entendiam o que se passava na mente e no sangue de uma pessoa que decidia tirar a própria vida, né? E ele vai citar a Madame de Staël, onde num texto ela diz que as pessoas suicidas deviam ter coragem de enfrentar a vida e elas não deveriam ter o desespero de tirar a própria vida, uma coisa assim. Ele diz, nossa, mas um guerreiro que vai para a guerra, meio que ele vai se matar também. Por que essas pessoas falam que tem coragem e uma pessoa que tira a própria vida às cegas, em condições assim inimagináveis, por que dela não se diz a mesma coisa, né? Ele não defende suicídio, tá? É bom deixar isso bem claro. O que ele faz é pensar o suicídio, né? Não demonizar como as pessoas fazem, mas longe disso, ele não chega a defender suicídio. Ele diz uma coisa muito interessante, ele aponta que algumas sociedades, como os tártaros, suicídio não era uma prática comum, né? As pessoas não se suicidavam, isso seria algo muito raro. E na sociedade ocidental, isso já tem uma certa frequência, principalmente em momentos de guerra, em momentos difíceis financeiramente, etc. Isso assume meio que um caráter epidêmico, ele vai falar. Aí ele diz que o suicídio, ele não é um problema, mas ele é a consequência de problemas sociais nossos, né? No caso dele, daquela época dele. Mas como a gente não mudou muita coisa hoje, continuam sendo problemas nossos, né? E ele vai citando causos daí pra frente. Ele vai citando várias histórias que ele ficou responsável de investigar e de arquivar. Eu vou citar duas dessas histórias que foram as que mais me chamaram a atenção, que inclusive é o primeiro caso que ele vai citar aqui nesse ensaio dele, né? Ele fala de uma moça que ela tinha uma vida normal, tinha uma vida perfeita, assim, família de margarina, de imobiliária, família pequena burguesa, ela tinha um namorado. Eles iam casar, tava tudo certo, e na véspera do casamento, como era o costume, ela e os pais iam jantar na casa do noivo, né? Só que os pais, porventura, acabaram não indo, tiveram ali outro compromisso, e ela foi sozinha, e ela acabou se aproximando do noivo antes do esperado, né? Afinal era a véspera do casamento, só devia ser depois naquele contexto. Ela volta de manhã, os pais escracham a menina, os vizinhos ouvem, percebem o que está acontecendo, escracham a menina também, e ela se joga no rio na frente de todo mundo, né? Então ela tinha uma vida normal, mas por causa desses 10 minutos de desespero, ela se mata. E ele diz que as pessoas são saudáveis, aí vem uma pressão social, vem ali uma difamação social e tal, e a pessoa vai e desiste de viver. Ele não só fala sobre o suicídio, mas o que acontece depois dele, né? O que acontece depois? As pessoas culpam a pessoa suicida, falam, ah, não teve coragem de viver a vida, não sei o quê. E nesse caso específico, os pais entraram na justiça para ficar com as joias nupciais que ela tinha ganhado da família do noivo dela, né? Que é horrível. Então, ele vai defender essa ideia meio que de um porco indo pro abate, né? As pessoas, elas sofrem pressões sociais e acabam se matando. Mas elas não acabam se matando porque elas são más, mas sim porque a sociedade foi cozinhando toda uma situação que fizesse isso possível, fizesse a pessoa preferir não existir mais do que existir e passar por essas coisas horríveis, né? Situações ali nem um pouco confortáveis, saias justas, né? E um segundo caso que ele vai falar é de um médico que um dia chegou nele
e falou que ele suicidou alguém, ele matou alguém por suicídio. O cara pergunta, nossa, que curioso, como assim? Ele diz que uma senhora que fez um certo esforço para não se identificar, ela chegou até ele e disse que queria abortar porque ela teve um filho com um homem que não era seu marido, né, e era o marido de uma pessoa próxima. E ela fala para ele: bom, tá nas suas mãos, você vai decidir se uma pessoa vai morrer ou duas, né? Porque se você não fizer o aborto, eu vou me matar e nós dois morremos. E o cara pensa e ele fala que mesmo na medicina, às vezes ele tendo que passar por um parto difícil, ele tendo que escolher entre a mãe e o filho, ele decidiu não dar prosseguimento a isso e tem todas outras soluções assim para ela. Olha, você não consegue fugir para o estrangeiro, não sei o que. Ela sai, sem querer ouvir, ele vira as costas, e depois de algumas semanas ele vê uma notícia, ele liga assim os pontos, e era uma moça da alta sociedade, né? Era uma moça ali da aristocracia que estava em todas, era um nome muito importante, que ela acabou se jogando num lago. Ela estava grávida, ela tinha só 18 anos, né? E teve um filho, no caso do marido da tia dela. Eu sou horrível com coisas de família, então eu vou falar assim mesmo, marido da tia. Pois bem, e ele vai fechar o livro falando duas coisas. Primeiro, que suicídios são produto de uma sociedade doente, certo? Certo. Então, se a gente mudar a sociedade, fazer dali condições sociais dignas para as pessoas, e isso todo mundo, né? Não só pessoas pobres, mas desde a pessoa mais miserável até a pessoa mais abastada, as pessoas vão parar de se matar, né? Pelo menos elas não vão ter mais motivos para se matar. E isso é muito a cara do Marx, né? Ele vai falar, tem que mudar, vocês já sabem, né? A revolução e tem que mudar a sociedade para sanar esses problemas. E a partir do momento que é muito interessante que o Marx ele terceiriza esse argumento, né? Tipo, ele traduz um texto de uma outra pessoa em outro contexto falando isso, ele valida os seus próprios argumentos, né? Ele já teria apresentado alguns desses argumentos em alguns escritos antigos, mas ele vai amadurecer eles e realmente formular mais para frente, com o Capital, o próprio Manifesto do Partido Comunista e etc. Você sente aqui umas pontadas do Marx, até mesmo porque ele escreve algumas coisas em negrito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que isso é da escrita do Marx mesmo, né? Ele vai colocar alguns negritos e uns itálicos. Essa edição da Boitempo, que é muito interessante, ela também vai levar, né, os trechos que foram suprimidos pelo Marx da tradução. Ou colocar aqui alguma nota, como seria o trecho numa tradução um pouco mais literal, mais preocupada com as palavras do discurso proferido pelo Pichet, né? Esse livro é bem interessante. Eu super imagino o Marx, quando ele descobriu esse texto do Pichet, ele pensando, nossa, eu que devia ter escrito isso, né? E ele é fechado da maneira mais clique possível, sabe? Quando dá aquele clique de muito bem, fechou muito bem. Pichet vai trazer as tabelas de suicídios que aconteceram por um determinado período de tempo em Paris. Aqui, como vocês podem ver, e aqui ele vai falar desde do sexo das pessoas até o motivo e como essas pessoas tentaram se matar ou acabaram se matando mesmo. E antes dessa tabela ele já avisa: esses números, naturalmente, são maiores, ainda mais nos casos de afogamento, né, onde em muitos dos casos a gente não tem uma prova de que foi suicídio, né? Então a gente acaba não contando. Bom, eu recomendo esse livro para todo mundo que se interessa por sociedade de um modo geral, o que é o ser humano, o que são as interações que a gente tem no dia a dia, né? Aí abarca o pessoal da psicologia, o pessoal das ciências sociais, da própria filosofia. Eu também recomendaria isso aqui para quem gosta de tradução, porque né, é uma tradução do Marx, onde ele vai usar para validar ali alguns dos pensamentos dele. E eu também recomendaria esse livro para pessoas que se interessam por realismo, né? No sentido mais literário possível mesmo, porque aqui ele vai falar muito da burguesia, essa coisa do ser e do parecer, essa coisa da
da máscara que as pessoas usam em sociedade, mas dentro de suas casas é uma coisa totalmente diferente. Aí você linka, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Madame Bovary, Primo Basílio. E é isso. Você gostou desse vídeo? Se não gostou? Deixe aí seu comentário, né? Pode falar se eu falei alguma bobagem. Se você concordou, fala aí também, né? Se você gostou, deixe seu curtir. E se você quer acompanhar os novos projetos aí do canal, inscreva-se, ok? Bom, muito obrigado pela sua atenção. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.